Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Salve Roma! Programa Em Defesa da Fé. Hoje tem um tema muito interessante que muita gente me pediu, para falar do sacramento da crisma. O tema hoje é sobre a crisma. Vamos provar que a crisma é bíblico. Mas antes de começar o estudo sobre a crisma, eu queria fazer um convite muito especial. Vocês sabem que as pessoas atacam a igreja de várias formas, Professores ateus de história inventam coisas para atacar a igreja, inimigos da igreja, em geral, inventam coisas para atacar a igreja, mas quando a gente começa a defender a igreja, todo mundo se chateia. E eu recebi muitos telefonemas, muitas mensagens pessoais, reclamando do meu programa, recebi mensagens de pastores, telefonemas também, e eu queria fazer um convite. Porque aqui é um estudo bíblico, não tem nada demais. Então, façamos o seguinte, eu queria convidar, se for possível, o senhor Malafaia vir debater comigo aqui. Alguns pastores da igreja dele reclamaram do meu programa. Se for possível, ele viesse fazer um debate comigo, ou no Hangout, na internet, ou onde ele preferir. Um debate bíblico, sem nada pessoal, somente um estudo, para deixarmos tudo claro sobre a sã doutrina. Eu acho que não tem problema nenhum. Ou se outro pastor de alguma dessas igrejas que os pastores reclamaram, ligou também um da Universal. Então, se o Edir Macedo pudesse vir também, não teria problema nenhum. Eu teria o maior prazer, em qualquer canal ou no Hangout, na internet, de fazer um debate bíblico para mostrar que só existe uma doutrina, uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma única igreja, um só corpo e um só Senhor. Um debate bíblico, sem nenhum tipo de agressão pessoal, com todo respeito, e somente mostrar as verdades que estão nas Escrituras. Então o convite está feito, não é desafio nenhum, é um convite formal, e eu ficaria muito feliz em poder debater com algum deles. O programa de hoje é sobre a crisma. A crisma também, muitos dizem, os inimigos da igreja, que a crisma não existe, foi invenção da igreja católica, Aceitam até outros sacramentos, como o matrimônio, o batismo, apesar do matrimônio ser geralmente inválido, porque tem que ser diante de uma assembleia eucarística para ser válido para Deus, mas falam muito da crisma. Vamos ver primeiro, segundo o catecismo, o que é a crisma. A crisma, vem do termo Cristo, quer dizer ungido, que é um termo grego que vem do hebraico, de marrachia. Também vem o termo crisma, ele tem uma ligação com o termo unção, que é do verbo untar, ungere, do latim. Mas vamos entender aqui que é a crisma do catecismo. Catecismo da Igreja Católica, número 1300. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do santo crisma, na fronte, feita com a imposição da mão e por estas palavras: Atipe sinacrum doni Spiritus Sancti. Recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Vamos mostrar aqui nas Escrituras alguns momentos onde houve o sacramento da crisma, só para deixar bem claro e não deixar brecha nenhuma, para ninguém vir dizer que a igreja inventou. Vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, tem um momento bem interessante, onde acontece, numa passagem, o sacramento da crisma. Vamos abrir em Atos 8. Mas o povo já, na hora do batismo, o povo já dizia que cria. Na igreja também existe gente que se batiza, se crisma junto, quando a pessoa já se converte com uma certa idade. Mas existia a confirmação do credo, a confirmação de que cria em uma só fé, que cria em Jesus Cristo, em quem já era batizado, do jeito que prega a Igreja Católica. Vamos provar aqui. Vamos lá, em Atos 8, a partir do 12. Quando, porém, acreditaram em Filipe
que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus. E no nome de Jesus Cristo, homens e mulheres faziam-se batizar. Houve batismo. O próprio Simão também acreditou, e tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Olha que interessante. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinham recebido ainda, mas somente haviam sido batizados. Então eles já tinham sido batizados. E foi ter uma confirmação para que recebesse o Espírito Santo. No 17 diz: então começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Olha que interessante. Já tinham sido batizados, mas não tinha acontecido a imposição de mãos para que recebessem o Espírito Santo. Vamos entender o que é esse mergulho no Espírito Santo. Os protestantes pentecostais inventaram muito um negócio sobre batismo do Espírito Santo associado a dom de língua. É perigoso, porque às vezes até alguns católicos confundem isso também. Só existe um batismo. O Credo de Nicéia é bem claro. Confitero no batismo in remissionem peccatorum. Um só batismo. Como também Efésios 4, versículo 4 e 5, fala de um só batismo. Mas o que é esse mergulho no Espírito Santo? O termo mergulhar no Espírito Santo, você ser imergido com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? O que é realmente isso? É a crisma. Você passa a estar em um só corpo, um só credo no mundo todo. É simples. Lá em Efésios 1,13 fala o que é realmente o estar selado com o Espírito Santo. É crer de verdade. Efésios 1,13 não tem nada a ver com sapatear, com pinotar, com fazer zoada. Não tem nada a ver com isso. O ser inserido, estar selado com o Espírito Santo, é professar esse credo. É você fazer parte desse corpo. Efésios 1,13, bem claro. Depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, depois de ter crido no evangelho, você foi selado com o Espírito Santo. E aí, passam a ser um só corpo. Ah, mas lá em Atos, teve gente que, na hora da crisma, na hora dessa confirmação, falou em línguas. Correto, mas vamos analisar direitinho o que foi que aconteceu realmente em Atos. Que línguas eram essas? É bem interessante ver isso para não ter brecha nenhuma. Vamos lá, em Atos 19. Em Atos 19 está assim. Vamos ver desde o versículo 1. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: em que batismo fostes então batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo explicou: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo visto isso, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, primeiro foi o batismo, depois Paulo impôs as mãos, como é o sacramento da crisma. O Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas. Vamos lá. Lá em Atos 8, esse sacramento da crisma não foi seguido de línguas. Em Atos 8 não foi. Mas em Atos 19 é seguido de línguas. Que línguas são essas que falavam em Atos? Vamos entender qual é a questão da crisma. Tem uma ligação muito forte com essas línguas que eram faladas em Atos. A crisma, você vai passar a ser parte de um só corpo.
vai ser inserido para se tornar um só espírito e um só corpo. Então, que línguas é essa que na igreja primitiva as pessoas falavam e que aconteceu aqui em Atos 19? Vamos analisar no próprio livro de Atos, para ter uma noção de que línguas são essas. Vamos ver aqui no livro de Atos, quando rezamos o terço, tem o terceiro mistério glorioso, que é Descensus Spiritus Sancti, a descida do Espírito Santo. É o que ocorre aqui em Pentecostes, né? No livro de Atos, esse terceiro mistério acontece aqui. Na descida do Espírito Santo, olha o que aconteceu. E, com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa. Pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Está em Atos 2, 6. Vamos ver aqui Atos 2, 3, né? Apareceu-lhes então línguas de fogo, como se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Aí lá, em Atos 2, 6, mostra que línguas são essas. Ó. Pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Vamos ver os 7, 8 e o 9. Ó. Estupefatos e surpresos, diziam, não são acaso galileus todos esses que falam? Pois que os ouvimos falar, cada um de nós, no nosso próprio idioma em que nascemos. Pardos, médios, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do ponto da Ásia. Atos 2:10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene. Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Vai de Atos 2 até 11. Então, eram línguas da terra. Pessoas de todo mundo que estavam ali ouviram o mesmo evangelho na mesma língua. Para que isso? Para que foi necessário isso? Para que todos tivessem uma só doutrina, fossem um só corpo. Então, todos ouviam falar na sua própria língua materna. Algumas Bíblias está o termo língua materna. Aqui fala no idioma em que nascemos. Então, isso foi necessário para que todos fossem um só corpo. Porque o Espírito Santo ele não habita em quem tem doutrina diferente. E logo em Atos a igreja se tornou, como usamos o termo hoje, católica. Por quê? Universal. Todos esses povos de vários locais tinham uma só doutrina. Era um só corpo. Aí lá em Atos 4, 32, a gente vê uma coisa linda. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Porque o Espírito Santo só pode ser recebido através da Igreja Católica. No segundo bloco eu vou deixar bem claro e vou provar na Bíblia que o Espírito Santo só pode ser recebido através da Igreja Católica, para que todos sejam um só Espírito e um só corpo. Até o próximo bloco, com o programa Em Defesa da Fé.